Olá, bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada pedagógica. Agora nós iniciaremos um momento muito especial que nós temos aqui durante a nossa manhã, que é o momento de devocional. E de forma breve eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus. E o texto para a nossa meditação está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. No dia de hoje nós encerraremos a nossa jornada pedagógica, mas eu te convido a pensar na jornada da sua vida, na jornada que você tem em casa, aqui na escola, em outros ambientes que você frequenta, na jornada que você prepara para chegar até o final da sua vida. Muitas vezes não sabemos os desafios que encontraremos durante o nosso trajeto, a nossa trajetória aqui nessa terra. Mas o texto que nós lemos traz alguns ensinamentos para nós acerca da jornada da vida de um homem aqui. Uma jornada de fé, que foi a jornada de Elias. Elias não estava num dos seus ambientes mais confortáveis. Elias estava enfrentando uma perseguição. Ele era um profeta de Deus e ele recebeu uma missão muito difícil de comunicar ao rei uma mensagem da parte de Deus. Aquele rei era o rei Acabe, que governava juntamente com a sua esposa Jezabel. O rei Acabe e a rainha Jezabel estavam no governo de Israel, mas eles se esqueceram, eles trocaram o Deus que eles serviam, o Deus da providência, o grande Deus verdadeiro, para colocar a sua esperança, a sua dependência num Deus chamado Baal. E é por isso que Elias tem o grande desafio de falar ao rei que eles passariam por uma grande dificuldade, que era uma seca de 3 anos. E isso claramente traria impactos na economia, na sociedade. Deus fala para Elias se retirar da presença do rei e se refugiar diante de um ribeiro de água. E ali ele bebia daquela água e era alimentado de forma miraculosa pelo nosso Deus, de forma sobrenatural. E assim Deus o sustentou durante algum tempo. Ao ver que a palavra de Deus estava se cumprindo, não chovia ali para o povo de Israel, a rainha Jezabel se ira e manda ir atrás de todos os profetas de Israel, especialmente atrás de Elias. E é neste pano de fundo que o profeta Elias se encontra. E aqui ele nos ensina uma jornada de fé. O primeiro ensinamento então que esse texto nos traz é que Elias, ele ouviu a palavra de Deus e ele obedeceu. Observe que no início do versículo 8, a palavra de Deus é comunicada ao coração dele e ele ouve e obedece. Talvez as coisas aqui parecem que vão piorar para o profeta Elias, pois Deus manda ele ir a Sarepta, que era uma região onde os seus inimigos se encontravam. Deus o manda ir à casa de uma viúva, a qual fazia parte de um dos grupos mais desfavorecidos da sociedade. E ali naquele local não havia fartura de alimento. Na nossa jornada de vida nós podemos encontrar desafios grandiosos que nos colocarão à prova, que mexerão com o nosso coração, que nos colocarão em situações tão difíceis,
mas nós podemos aprender aqui a ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós descobrimos qual é a vontade dele para a nossa vida. E é isso que Elias faz, ele ouve a Deus e ele obedece. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como ela mesma diz. O Urs comenta que o Senhor costuma conduzir seus fiéis a dar um passo de cada vez, enquanto seu coração permanece em sintonia com a palavra. É isso que Deus fez na vida de Elias. Ele conduziu Elias a dar um passo de cada vez. Deus não expôs um cronograma do que aconteceria ali naqueles 3 anos, mas Deus conduziu Elias segundo a sua palavra e Elias obedeceu. Outro aspecto que nós aprendemos aqui na jornada de vida de Elias é que Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus providenciou tudo o que Elias precisava ali, não somente para ele, mas principalmente para aquela viúva. O texto diz que aquela viúva tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite em sua botija. Aquele alimento serviria para uma refeição para ela e para o seu filho, e a expectativa dela era de morte. Mas quando nós colocamos o nosso coração em Deus e a nossa esperança nele, ele providencia a vida para nós. Foi aqui que ele providenciou a vida no alimento para aquela família. Elias mais uma vez recorre à palavra de Deus, dizendo para aquela mulher: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E essa parte se encerra dizendo que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Muitas vezes nós nos encontramos como aquela viúva. Talvez não falte alimento nos nossos lares, mas muitas vezes nós sentimos a escassez de energia, de força, de sabedoria, de criatividade. E são nesses momentos que nós podemos recordar da palavra de Deus, sabendo que o nosso Deus é o Deus provedor. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O último ensinamento que nós podemos aprender aqui nesse texto para a nossa jornada de fé é que Deus levanta pessoas para nos ajudar, enquanto nos levanta para ajudar pessoas. Nós podemos ver que Deus mandou Elias ir até a casa daquela viúva. E quando ele chega ali, ele pede ajuda para aquela mulher. Ele pede um pouco de água, ele pede alimento, e aquela mulher ali com toda a sua dificuldade ajuda Elias. Ela confia na palavra de Deus por meio do profeta e o serve com alimento e água e o hospeda na casa dela. Enquanto isso, Deus levanta Elias para abençoar o lar daquela mulher. O profeta ensina para aquela mulher o Deus provedor em que ele confiava e que ela também podia confiar. E ali aquela mulher experimenta um milagre durante tanto tempo, que foi o alimento sendo colocado em sua casa. Durante a nossa jornada, Deus levantará pessoas para nos ajudar nessa caminhada. Ele colocará pessoas em nossa vida para nos abençoar, para servirem de suporte para nós nos momentos de dificuldades, nos momentos de alegria. E Deus também nos levantará para abençoar a vida de outras pessoas. Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis agora na sua trajetória de vida, o retorno ao trabalho. Muitas vezes ficamos com ansiedade. Nós nos preocupamos se daremos conta de enfrentar todas as demandas que teremos durante o ano, porém nós podemos confiar no nosso Deus e colocar a nossa esperança nele. Deus ainda nos ensina por meio do seu Filho Jesus, que sabia qual era a jornada que ele ia enfrentar nessa terra, ele sabia qual seria a sua maior dificuldade, que era a cruz. Mesmo assim, esse Cristo maravilhoso enfrentou a jornada aqui nessa terra, entregou a sua vida por nós. E é por isso que nós podemos confiar no nosso Deus. Ele nos ama, Ele cuida de nós e não nos abandona. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela forma como o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos ensina por meio da sua palavra e te pedimos que o Senhor nos dê um coração obediente para ouvir e seguir o que o Senhor nos ensina, Pai. Nós queremos te agradecer também, Deus, porque o Senhor é o Deus que providencia em momentos de escassez. Obrigado porque o Senhor cuida de nós e não nos desampara. Nós te agradecemos também porque o Senhor levanta pessoas para nos ajudar e também nos levanta para ajudar outras pessoas. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Te agradecemos pelo amor de Cristo que nos permite
confiar e entregar o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe durante esse ano, que o Senhor abençoe a nossa família, Pai. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, crendo que o Senhor é o Deus que faz o melhor para o seu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por nos acompanhar nesta manhã e que você tenha sido edificado por essa palavra. Que Deus abençoe você e toda a sua família e também abençoe o restante da nossa programação no dia de hoje.